Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, eu sou Crislane, eu sou terapeuta holística, trabalho com terapia de vidas passadas em Goiânia, terapia alimentar espiritual, terapia floral, sou farmacêutica desde 98 pela Universidade Federal de Goiás e especialista em homeopatia pelo Instituto Homeopático Transformação de Ribeirão Preto. Atuei 10 anos na área farmacêutica e há 4 anos eu estou integralmente atuando como terapeuta holística. Eu atuo numa clínica no setor marista. Eu deixei alguns cartões aqui com meus dados e com meu blog para que vocês possam acompanhar outras palestras e artigos meus e compartilhar isso com outras pessoas, né? São fontes de luz, né, de esclarecimento. E o senhor Oswaldo sempre me dá o presente, né, de vir aqui palestrar. E a única coisa que ele falou foi que eu pudesse falar sobre reforma íntima. Né? Então, por isso o tema, né, Despertando a Consciência Divina, é um tema muito rico. Esse é o primeiro de infinitos capítulos, porque realmente é muito rico. E eu gostaria de colocar para todos vocês que eu estou sempre disponível, né, para palestrar em qualquer grupo, em qualquer lugar, gratuitamente. Né? Esse é um tema que precisa ser levado aos professores, aos educadores, no meio de saúde, né, aos médicos, né, toda a classe de saúde, né, precisa ser levado também nos grupos de assistência, né, e também nos próprios grupos espiritualistas. Porque por mais que a gente fale de reforma íntima, ainda é um tema ainda pouco falado, pouco vivido principalmente. Né? E como nós estamos passando por um momento de transição, né, esse tema, né, de mudança do sentimento mais profundo, ele é muito urgente. Né? E junto com ele, anda junto a caridade. Como Cristo nos ensinou, fora da caridade não há salvação. Mas, iniciando com essa frase do nosso Cristo, nosso Mestre, depois nós vamos concluir baseado nessa mesma frase. Então vamos lá, vamos começar. Filhos de Deus devem viver como Deus. Né? Coloquei algumas ilustrações aqui do mundo animal, né? Dos filhotinhos no mundo animal, do filhotinho, do filhinho, né, com sua mãe, depois uma mão, um pai segurando, né, a mãozinha de um filhinho. Nós somos filhos de Deus e pouco temos tido consciência disso e vivido dessa forma. Porque quando a gente tem consciência realmente que nós somos filhos de Deus e somos Deus também, a nossa atitude, a nossa maneira de vibrar, de pensar, de falar e de agir, ela se torna muito iluminada, cada vez mais. É um processo. Né? Então, devem viver como filhos de Deus, porque enquanto nós ainda estamos agindo de forma oposta, significa que nós estamos ainda pouco conscientes da nossa condição divina. Então, o que é renascer? Né? Renascer é despertar para a verdade de que somos a manifestação da vida de Deus, assim como todas as coisas do céu e da terra. Buda Sakyamuni um dia disse: sou filho de Deus, um ser puro e sagrado. Né? Ele conseguiu a iluminação, conseguiu entender que ele é filho de Deus, que ele é puro e sagrado. Só que será que essa realidade é tão distante de nós, goianos, goianienses? Todos nós temos essa capacidade inerente de também nos iluminarmos.
abrindo para as percepções extrasensoriais. Uma delas é a intuição. E a todo momento nós estamos recebendo intuição, só que nós a negamos o tempo todo. E com o tempo, nesse exercício de ouvir a intuição, nós vamos aprendendo a discernir quando é uma influência trevosa e quando é uma influência da luz. Quando é uma influência de um eu de passado nosso em desarmonia, nos influenciando, ressoando o passado aqui no presente, fazendo com que a gente sofra, que a gente tenha dor. Então existem várias causas, né, que fazem a gente ficar momentaneamente alienado de nós mesmos. Quem somos nós? Filhos de Deus. Então essa consciência divina, ela tem que estar conosco o tempo todo. Isso faz parte do orai e vigiai. Vigiar a nossa mente o tempo todo dessa influência não luminosa. O renascer que o Jesus disse ali, né, aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não renascer não poderá ver o reino de Deus. Então, a gente precisa redescobrir essa capacidade divina em nós, percebê-la no outro, para sermos capazes de perdoar o outro, porque ele ainda está no momento de miopia, né, de cegueira, de não agir de maneira iluminada. Cada um tem o seu momento de despertar. E esse processo de despertar, ele tem fases. Ele não acontece de um ano para o outro e às vezes nem de uma vida para outra. É todo um processo de vida após vida, né? Ao longo da nossa jornada eterna, né? Nossa eternicidade ao longo de várias vidas. E perceber e sermos capazes também, renascer também é sermos capazes de perceber o aspecto divino em tudo, nos animais, nas coisas inorgânicas, né? Na terra, no meio mineral, não só no mundo animal e nas outras pessoas. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai se tornando pessoas mais equilibradas, mais compreensivas, mais harmoniosas. Em outras palavras, pessoas mais iluminadas, né? Pessoas conscientes da sua condição divina. Entrando em alguns conceitos, o homem ele é criado à imagem de Deus, ele é perfeito. A imagem verdadeira de cada um de nós ela é perfeita. Só que quando nós estamos encarnados, nós esquecemos disso e a gente devemos relembrar da nossa característica divina. Então a nossa imagem verdadeira, o nosso eu verdadeiro, ele é perfeito. Apesar de que eu estou Crisane, às vezes derrapar nisso, me esquecer e me deixar iludir pela minha mente em ilusão, presa a influências do passado, presa a conceitos equivocados da sociedade, presa a sistemas já falidos, né? E o que é Deus, né? Segundo a referência bibliográfica da minha palestra de hoje, o livro Viver Junto com Deus, o conceito de Deus é o ser universal que está nas dimensões infinitas, supremo mestre da criação, cuja obra denominada ser humano é a sua autoexpressão, é absolutamente perfeita. No Evangelho e pela Bíblia, nós encontramos a mesma definição, o mesmo conceito em palavras diferentes, mas em essência é a mesma coisa, né? Então, Deus é o ser criador, o ser supremo e que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É a sua própria autoexpressão. E isso é aqui e agora, não é só quando a gente está desencarnado no mundo astral, não. Nós precisamos tomar conta disso, de materializarmos a nossa condição divina aqui e agora. Não é só para depois que falecer, depois que morrer, tem que ser agora, para a gente tornar o mundo físico um paraíso terrestre. Tornar o mundo da terceira dimensão a quinta dimensão, porque a quarta é o tempo e ele está se extinguindo. E todos nós, sem exceção, estamos percebendo a extinção do tempo. A cada dia que passa, né, o mês de maio ninguém viu passando, né, de tão rápido, voou, ele não passou, né? O tempo a cada ano está mais rápido, está se extinguindo realmente para todo mundo. Tanto que cientificamente tem uma ressonância chamada ressonância de Schumann, que calcula a frequência de um dia de 24 horas, ele já não tem a energia de um dia de 24 horas, e sim de 16 horas apenas. Implica em 8 horas a menos. Isso foi em 1980 essa pesquisa, nós já estamos em 2012. Provavelmente já diminuiu alguns minutos aí. Então, por isso essa sensação
né, de que está passando tão rápido, forçando a cada um de nós a darmos prioridade àquilo que realmente é imprescindível na nossa vida, para que a gente possa selecionar realmente, dar prioridade, tirando tudo que é inútil e despertando para sair da ociosidade, da passividade e começarmos a sermos ativos na luz, a começar da nossa própria maneira, né, de pensarmos, falarmos e agirmos, a maneira como nós acordamos, como nós comemos, no trânsito, com a família, no telefone. Temos que despertar agora, aqui no eterno agora, dessa capacidade de agirmos como filhos de Deus, porque isso não é uma necessidade apenas, é um dever nosso. E o conceito de homem é a imagem que Deus criou e colocou no mundo tridimensional, no mundo da terceira dimensão. Ser perfeito, bom, belo e saudável, livre do mal, de defeitos e de negatividades. E se é assim, por que a gente se deixa bater, sofrer, ficarmos na dor? Por que a gente deixa a mente nos governar, sendo que a mente é apenas parte nossa, como um dedo? Ela é parte nossa, nós não somos a nossa mente, mas ela contém algumas memórias de traumas de vidas passadas ou da própria vida atual, e ela faz com que nós vivamos de forma equivocada, de forma ilusória, limitada. Ah, porque antes alguém pisou no meu carro, então tem que tomar cuidado agora, tem que me armar, tem que ficar na defensiva para que isso não ocorra de novo. Ah, porque o meu ex-marido me abandonou, então de agora em diante eu não acredito mais em relacionamento. Eu era tão boa para ele me abandonou, então agora eu estou traumatizada. A mente faz você crer na ilusão do não perdão. Então dali para frente, como você não ressignificou o trauma, você vai alimentar isso. Vai passar os anos, você vai achar que esqueceu, só que está latente lá no seu subconsciente essa informação. Isso só para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo prático do dia a dia. Então, a mente, ela, da mesma forma que ela é muito importante, nos ajuda em relação à lei da conservação, à lei da preservação, uma série de outras finalidades muito importantes, ela contém registros traumáticos, registros negativos que precisam ser harmonizados e ressignificados, seja através do autoconhecimento, através do conhecimento, leituras edificantes, elucidantes, terapias que fazem o tratamento do espírito, da memória do seu banco de dados espiritual, né? Porque o espírito, ele é o principal, a mente acompanha o espírito e o corpo físico obedece à mente. É assim que acontece. Essa frase é uma revelação divina, né? Então, quando a gente cuida da nossa saúde espiritual, nós estamos cuidando efetivamente da nossa saúde mental e física. Não basta a gente só procurar o médico e outros profissionais que vão cuidar da sua saúde mental e emocional. Você precisa também cuidar da sua saúde espiritual para que você tenha resultado efetivo e não apenas paliativo. Nós ocidentais, nós temos muita dificuldade com isso, com esse entendimento, porque nós somos massificados, né, pela indústria alimentícia, farmacêutica, que nos cega, nos deixa hibernando diante dessa verdade. Nós só vamos buscar o tratamento para a saúde quando já está doendo, né? Só vamos buscar pela cura, a gente não busca a prevenção. E a prevenção, muitas vezes, você pode conseguir de diversas formas. Uma delas é a meditação, por exemplo. Uma forma super barata de você prevenir distúrbios que possa vir a eclodir, né? Possa aflorar em determinada idade da sua vida. Porque os nossos eus de passados, aqueles que estão em desarmonia e desses, aqueles que estão envolvidos com a proposta encarnatória atual, eles vão aflorar numa determinada época da sua vida, de acordo com o seu aprendizado. Quando você já está pronto emocionalmente, espiritualmente, para reviver uma determinada situação traumática que você deu um desfecho muito desarmônico no passado, então ele vai aflorar de novo aquela mesma situação para que você possa dar um desfecho melhorado. Harmonizar com as pessoas envolvidas e com o aprendizado em si, a essência do aprendizado. Doença e infelicidade não são obras de Deus. Deus, ele nos deu o pensamento livre, a liberdade de pensamento, mas ele não criou
o que é negativo? A culpa, o medo, o sofrimento, a dor. Isso aí são criações livres do homem. Então Deus nos orienta, voltem a expressar a minha imagem, tal como eu os criei. Nós precisamos nos atinar para essa verdade, porque senão nós vamos pagando o preço do aprendizado pelo sofrimento e pela dor, que é completamente desnecessário, né? O resgate kármico, individual e familiar e coletivo, do inconsciente coletivo, ele não tem que se dar necessariamente pelo sofrimento e pela dor. Isso aí é uma opção sua. Você pode resgatar e deve por maneiras altruístas e verdadeiramente verdadeiras, como o próprio Cristo ensinou. Fora da caridade não há salvação. Ele já deu a dica. Ele não disse assim, fora de um lugar específico não há salvação. Ele disse apenas caridade. Cabe a cada um, dentro da sua liberdade, escolher aonde gostaria de se dedicar, de doar um pouco do seu amor para que você mesmo possa ser salvo, né? Para que você mesmo tenha, alcance profundidades maiores de iluminação na sua própria vida, aqui e agora. Vivo agora para não se arrepender da melhor maneira possível, que é isso tudo que eu estou falando. Expresse a vida eterna. Dentro do agora está a vida eterna. Então, tudo isso que nós estamos compartilhando aqui agora é para que a gente viva agora. Não é amanhã, não é depois que desencarnarmos, não é esperarmos se tornar um grande mestre de luz para vivenciar essa realidade, é vivenciar agora e nos tornarmos exemplo dessa iluminação para as outras pessoas. Uma pessoa que vai se tornando iluminada, a simples presença dela já muda o campo magnético, o espírito do recinto, o espírito da empresa, o espírito da escola, o espírito do recinto. Então, a energia, a vibração dela, a luz contagia todo mundo. Isso é inevitável, porque a luz ela é infinitamente superior à sombra, às trevas, à escuridão. O amor é infinitamente superior, né? Tanto que se você tiver, né, uma maneira bem simples de explicar, numa sala escura, bem escura, sem luz alguma, e do lado de fora a porta, quando você abre a porta, do lado de fora está claro, está bem iluminado. O que vai acontecer? O escuro vai agir sobre o claro ou o claro vai agir sobre o escuro? É bem óbvio, né? A luz que vai diminuir a escuridão do outro recinto. Você não está sujeito a nenhum mal hereditário. Sou filho de Deus e herdei tanto no plano físico quanto no espiritual o bem e a perfeição de Deus. Essa é a verdade. Então não é só no plano espiritual que nós vamos manifestar a nossa imagem verdadeira, que é a imagem divina, que é a consciência plena da nossa divindade, né? É também no plano físico, aqui e agora. E nós não estamos sujeitos a nenhum karma hereditário, por mais que você tenha genes de uma doença qualquer, de pai e de mãe, ou de mãe. Tudo está na sua mente, porque a mente, ela acompanha o seu espírito. Então, se a sua mente é saudável, você tem consciência da sua característica divina, você vai viver como tal, como uma pessoa iluminada. Então, consequentemente, mesmo que você tenha genes de uma determinada doença, aquilo não vai eclodir, não vai acontecer, não vai se manifestar no seu corpo físico, porque você é uma pessoa equilibrada, uma pessoa bondosa, harmoniosa, né, compreensiva, ativa, consciente da caridade, né? Então, quando é assim, não há mal hereditário que te acomete, que possa te acometer. Mesmo que você já esteja manifestando um mal hereditário familiar, através da caridade e da iluminação, isso tudo é revertido, é curado. Porque são ilusões da mente que causam as doenças. Nenhuma doença é fruto de castigo, de autopunição de Deus. Isso aí é muito claro. Somos nós mesmos os autores únicos e responsáveis únicos por tudo que nos acontece. Tudo é questão do que você está vibrando, dos medos que você alimenta, e medo é pensamento, lembra? Energia é igual a massa, vezes uma constante ao quadrado. E pensamento é energia, né? E se você opta por pensar negativo, alimentar o medo, por exemplo, ou a culpa, o que vai acontecer? Energia
pode se materializar, se tornar matéria. Você vai criar essa realidade na sua vida inadvertidamente. Agora, se você tem a opção de escolher entre ser feliz e sofrer, para que vibrar o medo e a culpa se você pode vibrar a felicidade, a prosperidade, a saúde, a harmonia? E materializar isso na sua vida e na dos seus descendentes, não é mesmo? Se você dedicar amor ao próximo, você terá vida longa. Isso nós acabamos de falar agora, né? Mensagem de Cristo, né? A frase, fora da caridade não há salvação. Por que a gente tem tanta dificuldade de entender isso e continuamos na passividade, de braços cruzados, procurando entidades espiritualistas para receber passe, para receber a luz divina, para receber a água fluida, para receber palestra, né? A gente só quer receber. Nós estamos muito egocêntricos, estamos muito apenas no centro do nosso ego. Por que nós não abrimos, né, para um mundo maior, ilimitado, que é o mundo de Deus, sair do egocentrismo e permitir que é Deus que está no comando e sempre esteve, sempre estará, e colaborar com a vontade divina que se manifesta em nós? Por que nós temos tanta dificuldade de romper essa barreira? A gente está sempre colocando desculpa. Não, porque agora eu estou doente, não, porque eu não tenho dinheiro suficiente, porque eu não tenho condução para ir até tal lugar. Não, porque eu comecei com muito entusiasmo, aí vem as auto-obsessões, os erros de passado te sabotando, vem também as influências espirituais obsessoras, porque você mesmo atrai pela má conduta, porque semelhante atrai semelhante. Obsessor não tem culpa nenhuma de problema da nossa vida, é porque nós vibramos o negativo, vibramos a trevosidade, e aí semelhante atrai semelhante. Isso é lei quântica, lei física, né? Agora, se você tem uma conduta iluminada, você vai atrair encarnados e desencarnados também de luz. Sua vida dá um salto, 180 graus de mudança, né? Então, por que, né, essa reflexão nós temos que carregá-la todo dia conosco, mesmo que a gente já esteja atuando? Porque tem gente que fala, mas fulano trabalha tanto, dedica tanto em determinado lugar, tem uma vida tão desarmônica, família tão perturbada. Por que está acontecendo isso? Porque essa pessoa está dedicando menos. Vocês podem ter certeza. Se você dedicar amor ao próximo, terá vida longa, com saúde, com harmonia e com prosperidade, não só no aspecto material, mas também no aspecto espiritual. Porque a hierarquia divina não espera que a gente só prosperemos materialmente, nem apenas espiritualmente. A pobreza ela não é de Deus, é uma vibração negativa que a pessoa alimenta de culpa, de autopunição, né? Expressar Deus é manifestar os atributos divinos. Racionalizar versus sentir. No dia a dia, né, a gente escuta muitas interpretações equivocadas, baseadas em interpretações sociais, culturais, muito distorcidas da verdade com V maiúsculo, que é a verdade de Deus. A medicina espiritual ela é bem diferente da medicina tradicional. E nós precisamos ler, estudar, buscar o autoconhecimento através das terapias espirituais, né? E precisamos, principalmente, atuarmos com algum tipo de trabalho voluntário, assistencialista, seja em grupo religioso ou municipal, governamental do Estado, né? Nós precisamos romper essa barreira do comodismo, né? da zona de conforto, porque dessa forma nós estamos atraindo compensar os karmas pela dor e pelo sofrimento. Então é opção, na vida da gente só tem uma escolha a fazer: sermos felizes ou sermos infelizes. É só fazer a escolha. Por que a gente tem tanto medo, né, de fazer o bem, de dedicar em alguns lugares ou só em um lugar, né? Por que nós estamos ainda tão passivos assim, só querendo receber e não fazemos a movimentação do dar? Não é dando que se recebe? Foi assim que grandes mestres nos ensinaram, de tantas palavras diferentes, mas na essência é a mesma coisa. Então, se a gente quiser receber efetivamente, a gente precisa doar, porque o que a gente está recebendo, buscando, só querendo receber, é muito pouco. Quanto mais você doar, e quem doa no dia a dia, no seu dia a dia, não é só uma vez por semana, não. A emergência, a urgência planetária que nós estamos, é vivermos o dia todo de maneira espiritualizada.
Não é só uma vez na semana dedicar 1, 2 horas em determinado lugar. É no trabalho, é no trânsito, é em todo momento, em todo lugar. Principalmente dedicar de forma voluntária, sem esperar nada em troca, em algum local específico. Ou então, independente do local específico, né? Quando você aprende a transmitir a luz divina, por exemplo. Então, precisamos sentir e aprender a existência de Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Né? Vivermos dessa forma espiritualizada, iluminada. Ali tem algumas ilustrações, né? O contato com a natureza, a meditação, a oração, o voltar para dentro de si mesmo, que é estreitar a comunicação, é sentir melhor Deus dentro de você. Deus não está lá, Ele está dentro e fora de cada um de nós. É só nós silenciarmos, respirarmos, que a gente sente a divina presença em nós. Isso não é uma atribuição só de grandes mestres. É nossa, é inerente de cada filho de Deus, porque nós somos feitos à semelhança dele. Aqui está uma ilustração de uma mão emanando a luz. É uma capacidade também nossa de transmitirmos a luz divina em qualquer lugar, nos animais, nas plantas, nas crianças, em nós mesmos. Não é uma coisa que depende de endereço, de horário, de local. Jesus e Buda não impunham a mão. Jesus, quando curava e ressuscitava, não falava assim: vós podeis isso e muito mais. E já passaram 2000 anos e a gente continua ainda não fazendo o vós podeis isso. E para a gente é quase impossível acreditar que nós podemos muito mais do que curar e do que ressuscitar. E ele disse isso. Quem tem a pureza espiritual de criança recebe o reino dos céus. Essa é a chave. Quando a gente desperta para a pureza, para a bondade, é claro que tem diferença, não vamos ser ingênuos, né? A gente também tem que ter sabedoria. Mas temos que agir com pureza, com bondade, né? Essa é a chave para nós herdarmos o reino dos céus, que é aqui e agora, não é depois que morre, não. O problema de ler a verdade com V maiúsculo, as revelações divinas e as canalizações espirituais, é a rara interpretação. O reino de Deus é para ser vivido aqui e agora, porque o agora, ele está no eterno, o eterno está no agora. É aqui e agora, nós somos reis, aqui nesse momento. É aqui que eu tenho que sentir a presença divina, de materializar o reino dos céus. E muita gente já está vivendo esses lapsos de paraíso. Há pessoas entre nós que já conseguem viver em paz, mesmo em meio à turbulência, em meio à guerra. O homem, ele é filho de Deus. Nós temos que ter em mente isso e viver como tal. O renascimento interior, renascer, né? Mudar por dentro para renascer exteriormente. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não aproveitar ou negociar com Deus para atingir objetivos egoístas, como curar-se, obter dinheiro, carro. Porque quando você
não basta sermos, nós temos que fazermos, senão não tem valor nenhum. Se a gente não compartilhar, não levar o nosso aprendizado para que outras pessoas despertem as suas mentes e os seus corações. A verdadeira oração não é feita pelo homem físico, é o nosso espírito que comunica com Deus, porque nós não somos filhos de Deus, Deus não é espírito, nós também somos espíritos. Então, quando você coloca a sua mente para orar, para rezar a Deus, você vai colocar coisas materiais. E muitas vezes são coisas ilusórias, são coisas que você precisa. E há muita diferença entre o que você precisa e o que você necessita. Então, nós em oração, nós temos que colocar o nosso espírito em comunicação com Deus. Jesus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só quem vivencia a caridade é que sabe disso. E quanto mais intensamente você se doa, mais consciência plena você tem disso. Pessoas abnegadas, como grandes mestres, eu não quero citar nomes porque eu não quero subestimá-los. Eu estou aqui para falar para cada um de vocês que vocês são deuses, filhos de Deus. Ainda que nós sejamos crianças e bebês, deuses bebês, nós temos que ter essa consciência. Não é acreditar só que o outro consegue. Nós, cada um de nós, precisamos vivenciar essa realidade, essa característica. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais nos vem. A gente não precisa preocupar se vai ficar desabrigado, se vai faltar o que comer. Não tem que brigar por causa de herança, entrar em conflito com os irmãos. Não tem que brigar por nada. Não tem que ser egoísta, sair do ego. Nós temos que abandonar o ego completamente. Porque o ego ele só nos limita, nos leva a sofrimento, faz a gente atrair aprendizados e pessoas pelo sofrimento, aprender pelo sofrimento. Não seria muito mais fácil primeiro a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é agirmos de maneira dócil, pura como as crianças, sem esperar nada em troca? O caminho é muito mais gostoso, muito mais saudável, cheio de alegria e de felicidade. Mente cerebral versus espírito, né? Eu tinha falado agora há pouco, né? A questão do racionalizar as coisas. Quando a gente racionaliza do ponto de vista humano, a gente erra muito. Hoje o café faz bem, aí passa 5 anos, novas pesquisas faz mal. Depois de 10 anos, segundo as mais recentes pesquisas, já muda de novo o resultado. Então isso é o racionalizar, é o mundo da ciência que está em evolução. Né? Mas a verdade espiritual, a verdade de Deus, como as palavras de Jesus, elas transpõem tempo e espaço. Foram palavras há 2000 anos atrás, mas elas são válidas até hoje como se fossem escritas ontem. Não é desse jeito? Fora da caridade não é uma salvação. Até hoje a gente está se debatendo, querendo pagar o preço de aprender pela dor e pelo sofrimento. A barreira dos desejos materialistas impedem a manifestação das obras de Deus. Assim como esse projetor de luz, a luz é a manifestação da essência divina. A parede é o mundo físico. Se eu colocar uma tampa ali no projetor de luz, na manifestação da essência divina, essa tampa representaria os nossos desejos materialistas. Então, quando eu coloco ali meus desejos materialistas, eu tampo a manifestação da vontade divina se materializar no mundo físico. Ele vai surgir, mas de forma distorcida. E quando surge, né? Muitas vezes nem se manifesta. Então, o que eu preciso? Eu preciso quebrar essa tampa, deixar que se manifeste a luz na nossa vida física, no nosso dia a dia. A luz é a própria vontade de Deus, é a manifestação da essência divina. Não na minha vontade de ego, dos meus desejos materiais, dos meus desejos que eu vejo, que eu sinto pelo paladar, que eu ouço, que eu toco. São desejos que vão além dos 5 sentidos, do mundo material. O projetor e a tampa da ilusão, então, que eu coloquei aqui nesse item, é isso. Nós precisamos nos vigiar no dia a dia em relação a esse entendimento, essa analogia, essa comparação, de nós quebrarmos essa tampa. E para nós sermos capazes de quebrar esse bloqueio, essa tampa ali da luz, da manifestação da essência divina, eu preciso descobrir a chave.
iluminar todo canto que nós vamos. O caminho mais curto para nos conscientizarmos de nossa natureza divina é uma grande frase de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Essa é a chave. Buscar a Deus e não as coisas do mundo físico, desapegar das coisas materiais e não ter medo de perdê-las, sair do ego, da posse, né? Apego termina com EGO, ego. Quando a gente desapega, solta, a gente não vai brigar, não vai sofrer, nada disso. Não vamos entrar na ilusão da mente que acredita na deficiência, que acredita na doença, no karma, no resgate kármico. Não tem que sofrer para resgatar. É pelo caminho da bondade, do amor, que nós transcendemos, que nós ascensionamos, que nós iluminamos. Usufruir abundantemente sem possuir. Não ter medo de perder nada. Porque quando você tem medo de perder, não vou dar não, porque eu tenho medo de que amanhã eu fique sem. Então você está acreditando que amanhã você não terá. Só que quem doa, quem é bondoso, sabe que doando recebe o dobro, triplo, quinto. Só quem pratica que sabe. Concentremos então a nossa mente para a fonte do universo, como se fosse a hora derradeira. Vivenciar agora, fazer isso agora, já aqui ainda, ao chegar em casa, no seu dia a dia, na semana, no mês, no ano, sempre assim, cada vez mais. Porque tudo já foi nos dado em abundância. Não precisa a gente ter medo de perder, de faltar. Nós já somos plenamente ricos. Nós precisamos vencer o ego, a arrogância do eu carnal, abandonar a glória do mundo terreno, que não passa de sonho e fantasia, são coisas banais, da vaidade, do ego, né? E apenas o que é espiritual existe de verdade. O mundo físico ele é transitório. Ele é só um local, um grande palco para que a gente manifeste a nossa essência divina. É para isso que nós estamos aqui, para manifestar a nossa essência divina. O objetivo de estarmos no mundo físico, de harmonizar nossas vidas passadas que estão em desarmonia, de sermos exemplo para os nossos irmãos. E não buscar o mundo espiritual, a luz, com o objetivo de ter benefícios materiais, né? Sombra. E vincular o nosso ideal e o objetivo da nossa vida ao que é eterno e indestrutível. Anular totalmente o ego. Assim Deus passa a nortear a nossa vida. Não admitir a carência. Né? Quando você fala que quer ficar rico, então você acredita que você é pobre, né? Você ainda não descobriu que você é rico, infinitamente rico, e quando você ainda não sabe que você é rico, você não agradece a Deus pela saúde, pela capacidade de andar, de locomover sem muletas, né, de comunicar, de poder falar, de poder ver com os próprios olhos. Né? Então vai imperando a insatisfação, né, a reclamação no dia a dia, eu não tenho, a não aceitação, isso tudo leva à depressão, leva à ansiedade, porque você ainda não tem uma realidade que a sua mente quer, sua mente é ilusória, né? Sua mente insana momentaneamente. Porque a mente ainda não entendeu, não foi reprogramada por você, que você é o autor dela. Você que é o comandante da sua mente. Você ainda não reprogramou sua mente a saber que nós somos seres filhos de Deus e já somos ricos, já nascemos ricos. Que não precisa a gente vibrar, querer ficar rico, querer ter, querer curar de alguma doença. Basta que nós nos corrigirmos mentalmente, espiritualmente, para que a saúde física se manifeste. Então, uma das maneiras de nós curarmos a doença do século, que é a serenidade, que leva à depressão, que leva à transtorno do pânico e tantos outros transtornos como a bipolaridade. O segredo é tudo isso que nós falamos até agora, é manifestar a serenidade, a essência divina em nós, o silêncio. Então, quanto maior a serenidade mental, maior será a amplitude da rede espiritual e, consequentemente, maior a quantidade da
luz, a essência divina, basta isso. É preciso coragem para isso. Não é toda pessoa que vai buscar meios, meditação, terapias holísticas para poder se garimpar, buscar os seus tesouros mais profundos. E aqueles que têm a ousadia, a coragem de garimpar, de ter aquela determinação, são os que buscam, que alcançam os tesouros